eu coloquei para gravar e nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, meus queridos, eu sou o professor Carlos Esbrobo e estaremos juntos aí, tá? Nessa manhã. Nós daremos continuidade ali à parte de logaritmo. Na aula passada, nós trabalhamos ali com as propriedades, né? Nós vimos ali a definição e também trabalhamos com propriedade. Lembrando que essa parte de propriedade ela é extremamente importante para o entendimento de logaritmo, tá? Nós temos separado aí três aulas, tá? Para funções logarítmicas. Foi a aula passada, né? Será essa aula de hoje e também nós teremos aí a nossa próxima aula, beleza? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar aí, principalmente na aula de hoje, tá? Nós vamos trabalhar com a parte de equação e inequação logarítmica, beleza? Então, com equação e inequação logarítmica. Então, vamos lá, eu vou espelhar a minha tela aqui, beleza? Espelhar. Então, já coloquei aí para vocês, né? E aí, ó, tendo qualquer dúvida e tal, vocês poderão, ou pelo chat, ou pode desabilitar ou habilitar, no caso aí, o microfone e tirar dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Na primeira parte aí, ó, lá na página 41, na primeira parte, assim, tem definição de função logarítmica. Então, vamos acompanhar para você conseguir preencher aí a sua apostila, tá bom? Então, ó, primeiro aqui, o que nós temos? Nós temos que toda e qualquer função ela é definida num domínio. Então, esse primeiro aqui, ó, é o domínio, e o contradomínio. O que significa esse domínio? Esse f é de função. Então, nós temos o domínio dessa função logarítmica no conjunto dos números reais positivos. Quando eu digo conjunto dos números reais positivos, eu estou excluindo o zero, tá vendo aqui, ó? Estou excluindo o zero, porque apareceu o carrapicho, e também estou excluindo os negativos, beleza? E esse outro R aqui, que é o contradomínio, é onde eu vou encontrar os meus valores de Y, a minha imagem, é o conjunto dos números reais, não tem restrição. Então, você vai perceber por que o domínio tem restrição e o contradomínio não tem. Nós vimos na aula passada que nós definimos lá como logaritmo de A na base B, onde esse X aqui, ele é chamado de logaritmando, né? Então, é o nosso logaritmando. Esse B, ele é chamado de base desse logaritmo, né? Então, ó, a nossa função f de x, que é o nosso y, vai ser do tipo log de x na base b. E aí, o que nós temos que lembrar? Nós temos que lembrar que existe uma condição de existência. Como assim? O x não pode ser qualquer valor. Esse x aqui, ó, lá na condição de existência que nós vimos, ele tem que ser maior que zero. Não existe logaritmando igual a zero, não existe logaritmando negativo. E essa base aqui, ó, também ela vai ser maior que zero, mas também ela tem que ser diferente de 1. Então, nós temos que essa base ela tem que ser maior que zero, positiva, e diferente de 1. Porque lembrando que 1 elevado a qualquer expoente continua sendo 1, e aí não alteraria a função, ela seria aí constante, beleza? Olha só, toda vez que a gente fala em função, então, a gente fala no domínio, como eu falei para vocês, é o conjunto dos números reais não negativos, né? Ou positivos, que está excluindo zero.
O conjunto imagem são os valores que y pode assumir, né? E aí o conjunto imagem está no contradomínio. Então, o domínio da função f é o conjunto dos números reais positivos, e a imagem da função f, dessa função logarítmica, é o conjunto dos números reais. Beleza? Vai lá, preencham aí, tá? Esse primeiro quadrinho. Conseguiram preencher aí o primeiro quadrinho? Dá um joinha aí para mim, quem conseguiu preencher o primeiro quadrinho. Calma. Beleza. Ok? Posso passar para frente? Pode. Então, vamos lá, meus queridos. Ó, então, definimos aí a função logarítmica, tá? E aí, quando a gente define aí uma função, você tem a representação algébrica, que foi o que nós acabamos de fazer, e tem a representação gráfica. E aí, nós vamos pegar nesse primeiro exemplo aí, ó, lá no outro quadro, que está no 3.1, o esboço gráfico de uma função logarítmica. Então, olha só, lá você tem a função f de x igual a log de x na base 2. Então, olha o que vai acontecer. Né? Por exemplo, aí tem o primeiro ponto. O primeiro ponto é para x igual a 1/4. Se eu pego o log, calculo lá o log de 1/4 na base 2. Aí, lembrando que 1/4 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2. Então, ficaria 2 elevado a menos 2 na base 2. Isso significa, usando lá as propriedades logarítmicas, que a imagem é menos 2, né? Então, se eu pegasse aqui, ó, x, tem aqui, ó, igual a 1/4, eu teria esse ponto lá embaixo, que seria o nosso menos 2, beleza? Aí, se eu pegar o x igual a meio e substituir, o log de meio na base 2 é menos 1. Log de 1 na base 2, nós vimos na aula passada, que é 0, né? Esse carinha aqui, ó, onde o gráfico corta o nosso eixo x, é chamado de raiz. Log de 2 na base 2 é 1, e assim sucessivamente, ó, tá vendo? Então, esse é o gráfico da nossa função logarítmica. Então, ó, onde tem esse plano cartesiano aí, tá? Onde tem esse plano cartesiano aí, faça esse gráfico. E não se preocupe que ele vai aparecer aqui novamente, para a gente poder preencher a nossa tabela aí, ó. Então, ó, nessa primeira tabelinha aqui, ó, quando x é igual a 1/4, o nosso y é menos 2. Quando x é igual a meio, é menos 1. Quando x é igual a 1, log de 1 na base 2 é 0. Log de 2 na base 2 é 1. Log de 4 na base 2 é igual a 2. E log de 8 na base 2 é 3, porque 2 ao cubo é 8. Tudo bem? Aí o que acontece? Ó? Esse aqui, 1/4, está lá ó, no menos 2. Esse aqui, ó, meio, está lá no menos 1. Esse aqui, ó, 1, x igual a 1, está aqui ó, no 0. X igual a 2 está aqui ó, no 1. X igual a 3, né? Não fizemos. X igual a 4 está aqui no 2. X igual a 8 foi o outro que nós fizemos aqui, ó, está lá 3. Então, ó, observe que a nossa função logarítmica, ela vai ter essa carinha aqui, ó, da nossa parte. Quando você juntar aí os pontos, ó, você vai lá juntando os pontos, vai ficando com essa carinha aqui, beleza? Ó, aqui no eixo X,
é que nós temos o domínio. Observe que ele vai chegar bem próximo do eixo y, mas não vai tocar o eixo y, porque se lá na função exponencial nós temos uma assíntota horizontal, aqui na função logarítmica nós temos uma assíntota vertical. Na próxima aula, nós vamos trabalhar mais detalhadamente o gráfico, e aí vai ficar bem mais tranquilo, tá? Isso aqui é só para você conhecer inicialmente. Aí vamos preencher agora essa nossa parte aqui, ó. A partir desse gráfico, complete cada item a seguir. O domínio. Quem é o domínio? O domínio está definido aqui em cima, ó. Então, o domínio, ele é o conjunto dos números reais. Você vai colocar aí o reais, positivo e o carrapicho. O que significa esse carrapicho mesmo? Que não inclui quem? O zero. Quer dizer que o nosso x ele não pode ser igual a zero. E esse mais está dizendo que você está pegando o x a partir daqui, ó. Né? Quer dizer que o x ele é maior do que zero, tá? Então é isso que ele está dizendo aí. O contradomínio, gente. O contradomínio ele também está lá na definição da função, ó. O contradomínio aí ele vai ser o conjunto dos números reais. Por que não tem restrição? Observe que esse gráfico ele vem lá de baixo, porque aqui ó, ele é infinito, ele continua aqui para baixo e ele continua também aqui para cima, tá? Então ele é infinito para baixo, é infinito para cima. Como ele não tem restrição, ele não tem um limite mínimo nem um limite máximo, então por isso que o contradomínio também é o conjunto dos números reais. Quem é a imagem? A imagem são os valores que y pode assumir, né? Então, a imagem seria exatamente aqui os valores que y pode assumir. Como o gráfico é infinito para baixo, infinito para cima, quer dizer que a imagem também vai ser o conjunto dos números reais. Então, a imagem também vai ser o conjunto dos números reais. Beleza? Tranquilo até aqui? Se tiver dúvida, habilite o microfone e pode perguntar, ou então pergunte lá no chat, tal, no bate-papo, que automaticamente eu vou tirando a sua dúvida, tá bom? Gente, a função f, esse gráfico vermelho aqui, ó, é estritamente o quê? Crescente ou decrescente? Fala aí para mim. Ela é crescente. O que significa que ela é crescente? Significa que, à medida que o valor de x vai aumentando, isso quer dizer que o y também vai aumentando. Então, por exemplo, aqui, ó, quando nós pegamos o log de 8 na base 2, foi igual a 3. O log de 4 na base 2 deu 2. Então, à medida que o x vai aumentando, a função também vai aumentando. Olhando para esse gráfico aqui, ó, onde que a função é igual a zero? A função ela é igual a zero na raiz. Lembrando que a função é o y. Então, ela vai ser igual a zero para x igual a 1. Beleza? Onde que a função ela é maior que zero? Ou seja, onde que ela é positiva? Onde que ela está acima do zero aqui, ó? Para x maior que 1. Observe que para x maior que 1, você está olhando, ó, sempre para cima para ver o gráfico. Ó. Você está olhando para cima para poder ver o gráfico, beleza? Então, se você está olhando para cima, x maior que 1. Ó, e onde que a função é negativa? A função é negativa quando você tem que olhar para baixo. Né? Então, observe que antes do 1, você vai ter que olhar para baixo para poder ver o gráfico dessa função, beleza? Então, ó, complete também esse quadro que está aí na página 41, tá? No tópico 3.1, que é o esboço do nosso primeiro gráfico. Complete para a gente dar continuidade. Vai lá, complete aí, para a gente poder dar continuidade. Vai lá. E aí, assim que você terminar a sua cópia, você dá um joinha. Beleza, beleza. E aí, todos dando joinha.
eu sigo em frente. Joinha ali. Joinha, beleza. Beleza. Então, Isabelle conseguiu copiar? Conseguiu. Mariana também. Marcela conseguiu? Luísa. Todos conseguiram aí, né? Então, meus queridos, olha só. Então, quer dizer que quando a base do nosso logaritmo, e aí vai seguir, gente, a mesma ideia lá da exponencial. Então, quando a base do nosso logaritmo, ela é maior que 1, quer dizer que essa nossa função vai ser crescente. Só que no slide mais à frente, eu vou mostrar isso, tá bom? Pode ficar tranquilo. Então, vamos lá. Agora, nós vamos pegar com a base entre 0 e 1. Olha o que mudou. Então, é aquele primeiro quadro lá da parte direita da página 41. Olha só, quando eu tiver aí, então, a base igual a meio, log de x na base meio. Olha só, quando eu pegar aqui, ó, né? Aqui, por exemplo, log de meio, aqui, log de meio na base meio é 1, né? Log de 1/4 na base meio vai ser o quê? Você vai lá para cima, vai ser quanto? Vai ser 2. Então, qual é o número que eu elevo aí, o meio, para obter 1/4, né? 2, logo, o meio elevado ao quadrado é 1/4, beleza? Quanto que é o log de 1 na base meio? Log de 1 em qualquer base é 0. Quanto que vai ser o log de 2 na base meio? -1. E assim vai com aquelas propriedades logarítmicas. Então, ó a cara desse gráfico. Vamos, então, para aquele nosso próximo quadro, para a gente poder completar também. Então, aqui, ó, log de 1/4 na base meio vai dar 2. Log de meio na base meio é 1. Log de 1 na base meio é 0, sempre. Log de 2 na base meio é -1. Log de 4 na base meio é -2. E log de 8 na base meio é -3. Então, gente, vamos analisar o que aconteceu. Log de 1/4, né? É 2, então vai estar aqui. Log de meio vai ser 1, então vai estar aqui. Depois, log de 1 é 0, né? Depois, log de 2 é -1. Tá? Está aqui. Log de 4 na base meio é -2. Então, estará aqui. E log de 8 na base meio vai ser -3. Então, olha como que vai ficar esse gráfico, ó. Ele vem aqui, vem, 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 vem. Observe, ó, o que está acontecendo, tá? Tem ele aqui do seu lado esquerdo. Olha só, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, à medida que o x vai aumentando, o que vai acontecendo com o nosso y? Ele vai diminuindo. Quer dizer, então, que ela é decrescente. Vamos completar aí também da mesma maneira que nós fizemos ali, ó. O domínio está definido lá em cima. Então, domínio se refere a x, então, conjunto dos números reais positivos, que exclui o zero e exclui os negativos. Contradomínio, conjunto dos números reais. Imagem são os valores que y pode assumir também, reais, tá? Não tem restrição. Essa função, ela é estritamente o quê? Decrescente. Agora, olhe para aquele gráfico ali e fala para mim onde que a função é igual a zero. A função para x igual a quanto? X igual a 1. Beleza? Então, aqui, ó, a função é igual a zero na raiz.
Onde que a função ela é maior que zero? Onde que ela é positiva? Para onde que ela está acima do zero, assim? Acima do eixo x? Para x menor do que 1, né? E maior do que zero. Quando eu coloco x menor do que 1, como o nosso domínio está aqui, eu estou dizendo que o x é maior que zero. E g de x menor que zero, onde que ela é negativa? Para x maior do que 1. Tudo bem? Dê uma olhada aí, veja se você ficou com alguma dúvida e termine a cópia, o preenchimento desse quadro. E aí, naquele mesmo esquema, vai dando joinha aí, à medida que for terminando a cópia, bacana, né, para a gente dar prosseguimento, para você ter esse material aí de consulta, para você poder conseguir aí resolver as questões, tá? E tendo dúvida, gente, habilita o microfone, pode perguntar, tá? Que já já nós vamos aí para as nossas questões do Vem Comigo, para poder dar uma base bacana. E aí eu quero trabalhar mais especificamente, lembre-se, com os gráficos e com a função logarítmica, tá? Com aquelas questões bacanas da Universidade de Brasília, na nossa próxima aula. Por quê? É fundamental você saber lidar com equação logarítmica e inequação logarítmica, que é a base desse treinamento de hoje, tá? Que é a base dessa aula 8, para depois trabalhar com as funções logarítmicas, beleza? Posso passar para a próxima? Conseguiram aí? Então vamos lá, meus queridos. Olha só. Nós vamos agora, tá? Então aqui tem a representação gráfica dos dois. Ó, aqui você viu que ela é crescente quando a base é maior do que 1. E aqui ela é decrescente quando a base está entre 0 e 1. Beleza? Tá? Ó, vamos lá. Nós temos o seguinte agora. Nós vamos falar, tá? Da função inversa da logarítmica. Se eu tenho, por exemplo, essa função logarítmica, ó, log de x na base b. Então, eu teria aqui, ó, y igual a log de x na base b. O que que é, gente, a inversa? Na função inversa, o que é y vira x. E o que é x vira y. E aí você aplica a definição de logaritmo, que é a regra da bundinha, o nosso y vai ficar b elevado a x. O que que isso significa aqui, ó? Que a função inversa da função logarítmica é uma função exponencial. Então, ó, olha a função exponencial aqui, b elevado a x. E qual é a característica gráfica de uma função inversa? A característica gráfica é que ela é simétrica, ou elas são simétricas, em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Essa reta que está aqui, ó, a bissetriz dos quadrantes ímpares, é a função y igual a x. Beleza? Não precisa se preocupar, que eu vou colocar esses slides aí no grupo, tá? Assim que finalizar a nossa aula, beleza? Ó, isso aqui é a função crescente. Olha como fica aí essa simetria. E a decrescente? Você vai proceder da mesma maneira. Olha como que fica o gráfico aí da decrescente, ó. A função logarítmica aqui decrescente e a função exponencial aqui decrescente, ó. Observe que aqui, ó, é como se fosse um lacinho, né? Você tem também que elas são simétricas em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Lembrando que essa ideia de simetria, eixo de simetria, é como se estivesse dividindo ao meio, ou então funciona como se fosse um espelho. Eu sempre pensei em simetria como sendo um espelho. Beleza? Tudo bem? Olha um exemplo aí, ó. Vamos ver um exemplo. A expressão que representa a inversa dessa função, né? Então, essa é a função y igual a log de x mais 1 na base 3. Para inverter a função, o que a gente faz? A gente pega, né, o que é x transforma em y, o que é y transforma em x. Aqui, ó, aplicamos a definição de logaritmo. Então, ficaria 3 elevado a y igual a x mais 1. Aí, como eu quero encontrar a inversa, ó, o que é y virou x. O que é x virou y.
né? E aí, ó, agora eu quero isolar o y. O 1 está positivo, passo o quê? Negativo. Quer dizer, então, que a função inversa daquela função log de x mais 1 na base 3 é 3 elevado a x menos 1, né? Então, essa é a função inversa. E aí, a alternativa correta é a letra B de bora passar. Olelê, olalá. Vocês viram que não é complicado você encontrar a função inversa. E em algumas questões da Universidade de Brasília, na próxima aula, nós vamos brincar com isso aí, beleza? Tudo bem? Vamos agora falar das equações, tá? Logarítmicas. Para falar das equações logarítmicas, eu quero relembrar isso aqui, ó, que nós vimos na aula passada. Lá na definição de logaritmo, né? Nós vimos que esse A é o logaritmando, o B é a base e o X é o logaritmo. Aí nós vimos o seguinte, ó, isso aqui é muito importante, a condição de existência. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você estiver trabalhando com equação logarítmica, quando você estiver resolvendo o agora é sua vez, tá? Depois que a gente finalizar essa aula, você vai olhar para a condição de existência. O logaritmando, ele tem que ser sempre maior do que 0, tem que ser positivo. E a base B tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Como que isso vai se aplicar? Vamos ver aí, ó. Eu estou agora no finalzinho da página 41 e isso que está aqui em cima, ó, é o que você vai escrever nesse último quadro da página 41. Se eu tenho assim, ó, logaritmo de f de x na base B igual ao logaritmo de g de x na base B. Primeira coisa que eu tenho que lembrar é que tanto esse f de x como o g de x, tá? Tem que ser positivo, tem que ser maior que 0, beleza? E aquela base, ela tem que ser maior que 0 e tem que ser diferente de 1. Isso aqui nós chamamos de condição de existência. É o nosso CE, condição de existência. Então, qual é a primeira coisa que eu quero que você faça quando você estiver trabalhando com equação logarítmica? A condição de existência, tá? Aí, se eu tenho que log de f de x na base B é igual a log de g de x na base B, observe aqui que as bases são iguais, né? Se elas são iguais, quer dizer que os logaritmandos f de x e g de x também são o quê? Iguais. Então, f de x é igual a g de x. Ó. Beleza? Tá? Tranquilos aí? Então, é o que você vai colocar nesse quadro, tá bom? Então, você vai colocar nesse quadro que log de f de x na base B igual a log de g de x na base B. Isso só vai acontecer quando f de x for igual a g de x. E aí também você vai colocar a condição de existência, beleza? Vai lá, complete esse quadro aí e me dê um joinha para a gente poder passar para a próxima página, onde nós vamos iniciar aí o nosso Vem Comigo. Beleza? Tá? Ó, no nosso Vem Comigo aí, lá na primeira questão, ele pede assim, ó, resolver em R a equação logarítmica. Tá essa equação aqui, ó. Primeira coisa, gente, a condição de existência. O logaritmando aí é o x ao quadrado mais 3x. Então, x ao quadrado mais 3x. Esse x ao quadrado mais 3x, ele vai ter que ser maior que 0. Beleza? Ou seja, nós temos aqui uma inequação de segundo grau. Como ela é incompleta, ó, x vezes x mais 3 vai ter que ser maior que 0. Aí, como que você resolve isso? Lembra? Você faz aqui, ó, um esboço do gráfico. Quais são as raízes ali? Ó? Parábola com cavidade voltada para cima. E as raízes são 0, né? Então, vamos marcar aqui nossa raiz 0. E menos 3 aqui, ó. Que 0 aqui dentro, menos 3, né? Então, aqui, ó, menos 3 e 0. Aí você vai olhar qual parte que ele quer. Ele quer essa parte aqui, ó, maior que 0. Se é maior que 0, ele quer a parte positiva. Quem é a parte positiva, gente?
A parte positiva é quando você tem que olhar para cima para ver o gráfico. Isso quer dizer, então, que o nosso x ele vai ter que ser menor que menos 3 ou maior que 0. Então, o nosso x vai ter que ser menor que menos 3 ou maior que 0, beleza? Feita a condição de existência, agora nós podemos resolver, ó. E aqui você pode resolver como? Aplicando a definição de logaritmo, a regra da bundinha. Vai ficar, ó, x ao quadrado mais 3x é igual a 4 elevado a 1. Tudo bem? Olhe até aqui e veja se você teve dúvida. Então, nós primeiro fizemos a condição de existência e agora estamos resolvendo. Gente, aqui, ó, observe que eu vou ficar com uma equação do segundo grau. Eu posso resolver essa equação do segundo grau usando Bhaskara, né, o delta, b ao quadrado menos 4ac, usando também soma e produto. A soma é menos b sobre a. E nesse caso aí, ó, usando soma e produto, a soma vai ser menos 3 e o produto vai ser menos 4. As raízes aqui, ó, os possíveis valores de x ao resolver, você pode ter aí, ó, o nosso x' igual a 1, positivo, x duas linhas igual a menos 4. Aí o que você vai fazer? Você vai lá na condição de existência e vai averiguar quais são as respostas possíveis. X igual a 1 satisfaz? Satisfaz. Por que satisfaz? Porque ele é maior do que 0, beleza? X igual a menos 4 satisfaz? Também. Por que satisfaz? Porque ele é menor que menos 3. Então, quem vai ser o nosso conjunto solução? Vai ser menos 4 e 1. Então, menos 4 e 1 é a solução daquela nossa equação. Então, anote aí essa resolução dessa questão número 1, tá? E veja se ao anotar se você teve alguma dúvida. Então, anote aí e veja se você teve alguma dúvida. Tanto na condição de existência, como na resolução aí da nossa equação. Observe que nós não aplicamos a condição de existência na base, porque a base ela já é maior do que 0 e diferente de 1, ela é 4. Então, você não precisou olhar aí para a base, beleza? Então, vai lá, termine a cópia dessa questão número 1, que nós vamos para a questão número 2. Vai lá, termina aí. E ao terminar a cópia dessa, dê um joinha. Sbrobo, Pode falar. se eu fosse tentar resolver essa questão, eu iria direto para a resolução dela aí na segunda etapa. Eu não entendi por que você fez desenvolveu esse gráfico da parábola. Tá. Primeira coisa, né, eu falei o seguinte, quando você for resolver uma equação logarítmica, você tem que partir da condição de existência. Você vai ver o seguinte, que nem toda questão, as duas respostas que você vai encontrar aqui vai satisfazer. Aí eu vou dar uma malandragem, tá? Se você for logo para a solução, o que você pode fazer para não errar? Olha só, a condição de existência, ela pega exatamente aquela definição de logaritmo nossa da última aula. Que esse logaritmando aqui, ó, ele tem que ser maior do que 0, tá aqui, ó, o nosso f de x maior do que 0. E a base, que ele está chamando aqui em cima de b, tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. E ela é, que é 4, beleza? Então, nós pegamos o x ao quadrado mais 3x maior que 0. Isso é uma inequação do segundo grau. Como que a gente resolve uma inequação do segundo grau? Achando as raízes. Aqui, como ela é incompleta, então, o que zera esse produto é x igual a 0, ou o que zera o que está dentro do parênteses, x igual a... Sim. Tudo bem? Aí nós fizemos o gráfico, é uma parábola com a concavidade voltada para cima.
Aqui antes do menos 3, o gráfico está acima do eixo, então é positivo. Aqui à direita do zero, também o gráfico está acima do eixo, então é positivo. E é isso que ele quer a parte positiva. Isso saquei. implica dizer que ele está procurando x menor que menos 3 ou x maior que 0. Aí, qual a malandragem que eu falei se você for direto para a resolução? Pega o x igual a 1 e substitua. 1 ao quadrado é 1. 3 vezes 1 é quanto? 3. Aí 3 mais 1, 4. Log de 4 na base 4, 1. Sem problema. Observe que o logaritmando deu positivo. Deu 4, não foi? Aí substituo menos 4. Menos 4 ao quadrado é 16. 3 vezes menos 4 é menos 12. Quanto que é 16 menos 12? 4. Então, observe que não deu problema no logaritmando para nenhum dos dois valores de x. Então, quer dizer que os dois valores de x farão parte da solução. Beleza? Beleza. Tá? Meus queridos, vamos para a questão de número 2. Olha só a questão de número 2. Agora está assim, ó, log de x menos 1 na base x menos 3. Observe que tem x tanto no logaritmando como na base. Então, vamos com calma na condição de existência. Vamos pegar primeiro o logaritmando. O que tem que acontecer com o logaritmando? O logaritmando, ele tem que ser maior que 0. Isso quer dizer que daqui nós temos que o x tem que ser maior do que 1. Beleza? Então, o valor de x que nós estamos procurando, ele tem que ser maior que 1. Agora, nós vamos para a base. Quem é a base desse logaritmo? Né? X menos 3? Então, x menos 3 tem que ser também positivo. E, além disso, a base, que é o x menos 3, tem que ser diferente de 1. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é a condição de existência. Desse primeiro aqui, ó, x menos 3 maior que 0. Quer dizer que o x tem que ser maior que 3. E agora x menos 3 diferente de 1. Quer dizer que o x ele tem que ser diferente de 4. Então, ó, o x que eu estou procurando, ele pode ser qualquer um, exceto que não satisfaça essas condições, a condição de existência. Ó, ele tem que ser maior que 1, ele tem que ser maior que 3, aí você pode dizer, se ele é maior que 3, ele já é maior que 1. Perfeito. Só que ele tem que ser diferente de 4, beleza? Tudo bem até aqui? Na condição de existência? Alguém teve dúvida na condição de existência? Não, professor. Okay. Não, Ainda não. Beleza. Tranquilo. Agora vamos resolver, gente. Vamos resolver, ó. Para resolver aqui, ó, ela já está bonitinha para a gente aplicar a definição de logaritmo. Então, vai ficar, usando a regra da bundinha nele, x menos 3 ao quadrado vai ser igual a x menos 1. Aí aqui você vai resolver uma equação do segundo grau. Ó. Vai ficar quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso vai ser igual a x menos 1. Gente, organizando aqui, ó, tá bagunçado igual a nossa vida, ó, x ao quadrado. Menos 6x menos x vai ficar menos 7x. E 9 mais 1 não é bem, mas é 10. Meus queridos, novamente uma equação do segundo grau. E aí, ó, você pode usar soma e produto. Então, a soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Soma 7, produto 10. Ou então, você pode usar a Bhaskara. Beleza? Quais são os dois números que você conhece, cuja soma é 7 e o produto é 10? Menos 5, menos 2. 2 e 5. 2 e 5. Soma 7 positivo e produto 10 positivo. Então, 2 e 5. Gente, agora eu quero que você fale para mim se os dois valores satisfazem aquela nossa equação lá de cima. Não. Qual que não satisfaz? O 2. O 2. Por que o 2 não satisfaz? Que ele é menor do que 1. Perfeito. Ele é menor que 3, na verdade, né?
que acontece? Que 3, foi mal. Não, você pensou na ideia e olhou para o 1 lá no início, né? Olha só, meus queridos. Aí, professor, e se eu não quiser fazer a condição de existência? Gente, pega o x igual a 2 e substitui lá. Ó. 2 menos 1 aqui, não tem problema. Né? 2 menos 1, 1, tá ok. Mas quando eu pego aqui, ó, 2 menos 3, quanto que é 2 menos 3? Menos 1. Menos 1. A base pode ser negativa? Não. Não, consequentemente, o x não pode ser 2. Agora pega o 5. 5 menos 1 é quanto? 4. 5 menos 3 é quanto? 2. Então, log de 4 na base 2 é 2. Então, o nosso conjunto solução aí é somente o x igual a 5. Tudo bem? Então, se você não quiser inicialmente colocar a condição de existência, vai lá na solução, achou os valores, substitua. Beleza? Para saber se de fato aqueles dois valores estão dentro ou não. Tudo bem? Vai lá, termine a cópia dessa para a gente brincar ali com a questão de número 3. Ok. Posso passar para a questão de número 3? Pode. Então, vamos lá, meus queridos. Questão de número 3. Olha o que acontece aí na questão de número 3. Ó. 2 vezes log de x menos 1 na base 3 é igual a 1 mais log de 7 menos x na base 3. Gente, primeiro a condição de existência. Onde apareceu o x? Ó, apareceu o x aqui, que é no logaritmando. Então, esse x menos 1 tem que ser positivo. Então, tem que ser maior que 0. Isso quer dizer que o nosso x ele tem que ser maior do que 1. Beleza? Então, estou procurando x aí maior que 1, tá? Onde apareceu outro x? Apareceu outro x aqui, ó. Também no logaritmando. Ou seja, esse 7 menos x, ele tem que ser maior do que 0. Né? Aí vai ficar menos x maior que menos 7. Aí, quando você multiplica por menos 1, uma inequação, o que acontece? Você chama ela, a rainha do axé. Quem? Inverte. Então, vai ficar x menor que 7. Observe, meus queridos, o valor de x, ou os valores de x que eu estou procurando, tem que ser maior que 1, só que tem que ser menor do que 7. Perceba que você já tem uma limitação aí de valores, né? Isso já serve até para a gente julgar alguns itens. Agora, então, vamos resolver a nossa equação, tá? Logarítmica. E aqui você pode desenvolver uma certa malandragem. Qual é a base desse logaritmo? 3? Base 3. Então, se é base 3, quer dizer que o meu x menos 1, ele tem que ser uma potência de base 3, concorda? E o 7 menos x também tem que ser uma potência de base 3. E aí, se você quiser, normalmente nós temos aí sempre números inteiros, tá? Como resultado, você pode testar x maior que 1, x menor que 7. Por exemplo, x maior que 1, 2. Se eu pegar aqui, ó, 2 menos 1 é quanto? 1. Log de 1 na base 3 é 0. Fica... Aí, quando eu pegar aqui, ó, 7 menos 2 dá 5. 5 não é uma potência de base 3, então não pode ser 2. X igual a 3. Vai dar um número potência de base 3 aqui, ó. X igual a 3. 3 menos 1 é quanto? 2. Então não vai dar. Então, ó, Sandy Júnior, vamos pular, vamos pular. X igual a 4. Sim, vai dar. Vai ficar 4 menos 1, 3. Log de 3 na base 3 é quanto? 1. 1. Então ficaria 2, que é 2 vezes 1. Aí é igual a 1 mais. Quanto que é 7 menos 4? 3. 3. Log de 3 na base 3 é 1. 1 mais 1 é quanto? 2. Bingo!
Bingo! Ou seja, se você está numa questão ou de múltipla escolha, ou se você está numa questão de julgar os itens, como é o CESP, você pode substituir aquele valor que ele está afirmando ou aquele valor que ele está dando nas alternativas, tá? Mas aqui, como nós estamos treinando, como a partir dessa equação eu chego no valor de x igual a 4? Então, vamos ver. Olha só. Primeiro, tem duas maneiras de fazer. Esse 1 aqui, ó, eu vou escrevê-lo como um logaritmo na base 3. Então, do lado de lá, eu vou repetir. 2 vezes log de x menos 1 é igual. O 1, ele é a mesma coisa que log de 3 na base 3. Mais log de 7 menos x na base 3. Meus queridos, olha só, aqui. Você vai usar a volta das propriedades de logaritmo. Por exemplo, isso aqui, o 2 está aqui multiplicando porque ele tombou. Porque ele usou o pedala Robinho. Lembra disso? Lembram? Uhum. Então vai ficar, ó, x menos 1 ao quadrado é igual. Eu tenho uma soma de logaritmos aqui na mesma base, porque isso saiu da onde? Você lembra? Quando está multiplicando no logaritmando, sai somando na mesma? O MC Yuri até cantou na aula passada, lembra disso? Lógico, um showzinho particular. Uma live, uma live. Ô, meus queridos, olha só. Por que eu tirei os logaritmos? Base. Porque eles estão na mesma base, tá? Aí você desenvolve esse x menos 1 ao quadrado, ó, que é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual. Aqui, ó, chuveirinho tá calor. Chuveirinho tá calor. Vai ficar 21 menos 3x. Agora, vamos organizar isso aqui, ó. Vai ficar x ao quadrado. Aí vai ficar mais x, porque aquele 3x ele está negativo, vai passar positivo. Então, mais x. E o 21 está positivo, passa negativo, menos 20. Ó, eu já praticamente dei um spoiler das raízes. Porque você viu que uma delas é 4. Ó, você pode usar Bhaskara ou pode usar soma e produto. A soma e produto aqui é menos b sobre a soma. Então, é menos 1. A soma é menos 1. E o produto é menos 20, que é c sobre a. Quais são dois números que somados dá menos 1 e multiplicados dá menos 20? Um deles é 4. É o 4. E o menos 5. Gente, fala para mim, os dois valores de x satisfazem aquela nossa equação logarítmica? Não. Não, porque nós temos que pegar um x entre 1 e 7. E o único x aqui entre 1 e 7 é quem? O 4. É o 4. Observe que se eu chegar só aqui, fizer só a resolução, x igual a menos 5. Quando eu substituir isso aqui no primeiro, como diria o filósofo Aristóteles, já ia dar merda. Ó. Menos 5, menos 1, fica menos 6. Logaritmando a base, pode ser negativo? Nem o logaritmando, nem a base podem ser negativos, tá? Então, quer dizer que o nosso conjunto de solução aí é igual a 4. Beleza? Tranquilos aí? Olha só, para finalizar a nossa aula, eu quero resolver mais uma, tá? Mais uma letrinha aí da questão número 4, tá? Eu acredito que a letra A você tem condição de fazer, mas mesmo assim eu vou mandar foto aí da resolução. A letra B você também tem condição de fazer, eu vou mandar foto aí da resolução, tá? Tem uma malandragem bacana na letra C, com a foto da resolução você consegue resolver. Eu quero resolver a letra D. Então, termine a cópia aí dessa 3 para a gente resolver a letra D da questão número 4. E a letra E é um desafio, a letra E é bacana. Vai ter brasa já, professor.
E com a ideia da letra D, vocês conseguem resolver a letra C e a letra E. Que a mais trabalhosa aí é a letra E. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Nós vamos aí para a letra D. Olha o que nós temos aí na letra D, gente. Log de x na base 2 mais log de 2 na base de x igual a 2. Vixe! Deu ruim. Aqui a condição de existência é tranquila, ó, porque apenas o x está aqui no logaritmando. Então, o x tem que ser maior que zero. E o x também aparece aqui na base, tá vendo? Então, ele tem que ser maior que zero, que já apareceu ali. E também tem que ser diferente de 1. A condição de existência desse aqui foi de boa, não foi? Agora, vamos resolver. Gente, sugestão. Pode habilitar o microfone aí. E me deem sugestões, por favor, para resolver essa. Mudança de base. Perfeito. Qual base que eu vou colocar aí? A base X. Pode colocar na base X ou pode colocar aí na base 2, né? Tanto faz, tá, gente? Quem quiser colocar na base X não tem problema, tá? Ou pode colocar na base 2. Então, vamos colocar aí, ó, log de x na base x, perfeito, dividido por log, eu estou pegando aí a sugestão, tá? Log de 2 na base x. Isso mais log de 2 na base x igual a 2. Beleza? Aí o que nós vamos fazer, meus queridos? Observe que log de x na base x é 1. Né? Log na base x aparece aqui e aqui. Então, gente, tá difícil? Usa artifício. Tá difícil? Usa artifício. Nós vamos pegar o log de 2 na base x e chamar de k, por exemplo. Tudo bem? Olha como que vai ficar mais simpático. Ó. Vai ficar 1 sobre k mais k é igual a quanto? 2. Aí o que você vai fazer? Você vai tirar o MMC. Olhe para essa passagem que eu fiz. Que eu saí lá de cima e vim para cá, chamei o log de 2 na base x de k. Vê se você teve dúvida. Não. Ó, agora você vai tirar o MMC, ou seja, multiplicar aqui tudo por k. Vai ficar 1 mais k ao quadrado. Estou multiplicando todo mundo por k. É igual a 2k. Beleza? Meus queridos, nós teremos o seguinte, ó, k ao quadrado menos 2k mais 1 igual a 0. Aqui, ó, soma 2, produto 1. E dica é um número só. Soma 2, produto 1. Então, quer dizer que o nosso K, que é o início de uma boa risada, é igual a 1. Gente, acabou a questão? Achamos o X? Não. Achamos quem? K. O K. Aí, o que você vai fazer? Você não pode esquecer, ó, vem aqui no log de 2 na base X igual ao nosso K, que é 1. Né? Aí você aplica a definição de logaritmo. Vai ficar x elevado a 1, que é igual a quanto? 2. Quer dizer que o nosso x é igual a 2. E lembrando, se a base aqui é 2, gente, pode desconfiar. Pode desconfiar que vai ser potência de base 2. Ou 2 elevado a 1, ou 2 ao quadrado, ou 2 ao cubo. Isso você pode sempre desconfiar. Então, quer dizer que o conjunto de solução aqui, ele vai ser igual a quanto? 2. Não é Marcelo, mas dá 2. Olhe para essa questão número 4, letra D, e veja se você ficou com dúvida. Professor, pode falar. Fala aí, Mário, vai ser a mesma. Não, eu só fiquei meio confusa na hora de mudança de base, mas eu... Eu também. É isso. Mudança de base diz o seguinte, eu vou escrever aqui no cantinho, tá? Log de A na base B. É a mesma coisa que eu posso reescrever esse logaritmo na base que quiser.
É uma coisa que log de A na base C. Então, perceba, eu peguei o logaritmando aqui e coloquei agora na base C. Dividido pelo log de B na base C. Então, quando você faz a mudança de base, você faz o logaritmo desse logaritmando na base que você quiser, dividido pelo logaritmo dessa base, que é B, na base que você quiser. Aí, o que eu perguntei? Ó, você pode tanto reescrever isso aí na mudança de base, colocar na base 2 ou a base, o quê? X. Aí, a sugestão foi colocar na base X. Então, esse log de X na base 2 é a mesma coisa que log de X na base X, dividido por log de 2 na base X. Tudo bem, Mari? Perfeito, professor, entendi direitinho. Entendeu, Mari? Tá, acho que sim. Então isso aí daria só um logaritmo, certo? Sim, é só isso aqui, ó. Aí eu repeti o outro, log de 2 na base X, tá aqui, ó. Tá, beleza. Tudo bem? Entendi. Valeu. Beleza. Galera, alguém com dúvida? Não. Beleza? Meus queridos, então faça, tá? Faça aí o agora é sua vez, como eu bem coloquei, tá? Que nós estaremos à disposição para poder tirar dúvidas. E outra coisa, um aviso aí para vocês. Na terça-feira é feriado, é aniversário de Brasília, beleza? Beleza. Então, o que vai acontecer? Vocês não terão aula. Aula vocês não terão. Porém, tá? Nós estamos preparando aí um treinamento orientado cujo tema é Brasília. É uma maneira da gente homenagear a nossa cidade e poder treinar ao mesmo tempo. Qual é o intuito desse treinamento? Há uma movimentação aí por parte de vocês, bacana, né? Quem está conseguindo fazer isso, ok, sem problema. Que é poder fazer revisão, incluir aí revisão nesse período, né, de vocês